Olá, irmãos, tudo bem? Paz do Senhor aos irmãos, sejam bem-vindos a mais esse culto, esse momento de leitura da palavra. Hoje nós vamos continuar a leitura do livro de Provérbios. Hoje nós vamos ler os capítulos 23 e 24. Vamos fazer essa leitura aqui juntos, acompanhando aí os irmãos na casa dos irmãos ou quando os irmãos estiverem aí com as suas conexões de internet, para que a gente possa dar continuidade a esse bom instrumento do Senhor, que é essa possibilidade de nós interagirmos aqui nessa leitura de Provérbios para abençoar a vida dos irmãos, tá bom? Então aqui eu agradeço aqueles que já estiverem presentes, que Deus possa abençoar. Se você puder compartilhar, avisar os demais irmãos também que a gente está ao vivo, porque a gente vai iniciar, tá bom? Pai Senhor, Lucas, bem-vindo. Pelo jeito o som tá legal, né? Estou escutando aqui. Os irmãos estão se achegando, sejam bem-vindos, tá bom? Eu vou começar orando com os irmãos para a gente fazer a leitura de Provérbios, capítulo 23 e 24. Aqueles que não me conhecem ainda, eu sou o Rodrigo Taliani, tá? Sejam bem-vindos a esse momento que Deus preparou e aqui no canal da Igreja Evangélica Sarça Ardente do Parque Presidente Dutra. Você que está aí no seu Facebook, você também pode compartilhar para que mais pessoas possam ser alcançadas e receberem essa palavra do Senhor, tá bom? Senhor Jesus, nessa noite nós queremos agradecer pela sua graça, pela sua misericórdia. Senhor, por estarmos aqui reunidos para fazermos a leitura da palavra do Senhor. Abençoa os meus irmãos, aqueles que estão se chegando, aqueles que vão se chegar, aqueles que estão sendo tocados nesse momento, Pai, para ouvirem a ministração da palavra do Senhor. Abençoa, tira todo impedimento, toda barreira, Senhor Jesus, que tenta se levantar nessa hora, quer que seja na minha mente, na mente dos meus irmãos ou no ambiente físico. Em nome de Jesus, Pai, abençoa esse momento. E toma um lugar que é só do Senhor nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém, irmãos. Vamos lá. A gente vai fazer a leitura juntos de Provérbios, capítulo 23 e 24. Eu estou utilizando uma versão um pouco mais anterior, né? Uma versão chamada de Almeida, corrigida, fiel. E uma nova versão internacional também. Umas versões um pouco mais atualizados com algumas palavras um pouco mais do nosso cotidiano, tá bom? Diz assim a palavra do Senhor, Provérbios capítulo 23. Quando te assentares a comer com o governador ou com uma autoridade, conforme diz as outras versões, observe com atenção aquilo que é posto diante de você. Observe com atenção na hora que você for se alimentar. E encoste a faca à sua própria garganta, ou seja, põe uma faca à tua garganta, se você tiver com grande apetite. Põe uma faca à sua própria garganta, no sentido de, para que você não se permita logo fazer uma feiura, uma falta de etiqueta, ou nem mesmo a pessoa que está te alimentando venha perceber que você está ali, com aquela necessidade, com aquela fome toda, e talvez as intenções que ele te convidou para essa mesa, às vezes tem algumas outras coisas por trás. Então tome muito cuidado quando você se assentar para uma refeição com uma autoridade. Observe com atenção quem está diante de você, encoste a faca à sua própria garganta se tiver com grande apetite. O verso 3 fala: não deseje as iguarias que lhe oferece, pois podem ser enganosas. Ou não cobice as suas iguarias, porque são comidas enganosas. Toma muito cuidado com alguns convites que são feitos para você. Toma muito cuidado com algumas conversações que se achegam até você. Umas conversações que podem aparentar uns manjares muito bons, muito gostosos, muito apetitosos. Mas cuidado com esses momentos. Não esgote as suas forças ou não te fadigues para enriqueceres. Não se esgote a sua força tentando ficar rico. Tenha bom senso. Não aplica nisso a sua sabedoria.
Toma muito cuidado, você querendo fazer muitas coisas e querendo, com esses muitos trabalhos, esse muito cansaço até às vezes, conquistar o mundo, querer dinheiro, querer riquezas. Mas, irmão, é errado querer dinheiro, querer riqueza. Não te fatigues, não te fatigues fazendo isso, não esgote suas forças tentando ficar rico. Tenha bom senso, tenha equilíbrio. Às vezes, essa ansiedade, essas preocupações, e às vezes até por uma necessidade, a gente acaba nos esgotando fisicamente, mentalmente e, na maioria dos casos, espiritualmente por querer ganhar dinheiro. Nós às vezes até trocamos as coisas do Senhor, aqueles momentos que nós podemos ter um momento de leitura, de solitude, de participar de algumas atividades da igreja, pelo simples fato de às vezes nós estarmos tão afadigados, tão cansados e não conseguirmos. O verso 5 diz: as riquezas desaparecem assim que você as contempla. Elas criam asas e voam como águias do céu. Outra tradução é: porventura fixarás os teus olhos naquilo que não é nada? Porque certamente criará asas e voará ao céu como a águia. Aquela riqueza, quando você adquire aquela riqueza, aquilo lá para de ser uma riqueza. Aquilo lá desaparece, você quer enxergar outras riquezas, então toma muito cuidado. Não aceita a refeição de um hospedeiro invejoso, não comas o pão daquele que tem olhar maligno, nem cobice as suas iguarias gostosas. É uma reflexão mais para que você tome muito cuidado com os convites que estão sendo oferecidos para você. Às vezes uns convites com uma má intenção. Às vezes um oferecimento, algumas oportunidades que na verdade são aquelas oportunidades que parece que... Já viu o passarinho quando ele vê uma oportunidade ali, uma comidinha fácil, e ele tá lá e ele é pego numa gaiola, ou num alçapão, ou são presos os pés dele, ou ele é preso? Parecia uma iguaria, um convite. Vem cá, pode vir aqui, vai. E na verdade, às vezes a gente cai em algumas ciladas. Então, tome muito cuidado com essas partes. Porque, no verso 7, porque como imaginou no coração, assim é ele. Come, bebe, te disse ele, porém o seu coração não está contigo. Então, às vezes, essa pessoa que te fez esse convite, essa pessoa está falando para você assim: olha, come, pode comer, pode se deliciar, pode se transbordar aí, mas na verdade o coração dela está longe de tudo aquilo. É aquela história do sepulcro caiado. É aquela história do sepulcro caiado onde as pessoas, na verdade, dizem uma coisa, mas no fundo estão com outro sentimento. O verso 8, o escritor de Provérbios fala assim: você vomitará o pouco que comeu, desperdiçará a sua cordialidade, né? E perderá suas palavras suaves. Ou seja, a hora que você às vezes está enredado por alguma coisa, você acaba falando além do que devia, se envolvendo em conversações que vão ser complicadas. Então toma cuidado. O escritor de Provérbios também ele tem uma preocupação com alguns itens que já foram estabelecidos. Então toma muito cuidado para não remover os limites antigos. Não mude de lugar os antigos marcos de propriedade, sabe? Às vezes uma propriedade está com o seu mourão ali, ó, fincado no lugar. A minha internet, eu acho que ela deu uma caidinha, irmãos. A minha internet deu uma caidinha e eu vou pedir para os irmãos aguardarem até que ela se restabeleça, tá? E a gente retorna. Eu não sei se voltou, se algum irmão tiver aí, por favor, me avise se deu tudo certo ou se não deu certo, tá? Que para mim, aparentemente, aqui tá normal. Se estiver normal aí para os irmãos me dão um toque, tá? Eu não sei se o vídeo
Parou, agora ele continuou, né? Bom, eu vou continuar aqui. E se porventura tiver cortado, os irmãos me avisem aí, por gentileza, tá? Vamos continuar. Provérbios 23, a gente vai continuar agora a leitura do verso 9, tá bom? Não vale a pena conversar com o tolo. Não vale a pena conversar com o tolo. Não fales ao ouvido do tolo, porque desprezará a sabedoria das tuas palavras. Então, cuidado para algumas pessoas, às vezes, que você está tentando conversar e está tentando estabelecer um diálogo, às vezes a pessoa não tá dando atenção para o que você está falando. Você está falando no ouvido, está saindo pelo outro, então toma muito cuidado. Não por aquilo que a pessoa vai fazer ou não, porque poderoso é o Senhor para que aquelas palavras penetrem no coração. Porque a palavra de Deus ela não volta vazia, ela é como a chuva que vai e cumpre o seu propósito. Então, cuidado para você com algumas expectativas, às vezes, que você tenha sobre uma determinada situação e aquilo não acontece de acordo com o que você estava imaginando que acontecesse. O verso 10, né? Não mude os marcos antigos, né? Não remova os limites antigos, nem entre no campo dos órfãos. Então, cuidado, principalmente do Senhor, é para não também entrarmos naquilo que é dos órfãos, aquilo que é das pessoas necessitadas. Órfãos são aquelas pessoas que não têm o pai e a mãe. Órfãos são aquelas crianças que tiveram a infelicidade de perder os seus pais e suas mães. Infelizmente, hoje nós vemos também crianças órfãs de pais vivos. Crianças órfãs que perderam os seus pais, não fisicamente, mas perderam o contato com os seus pais. Crianças que hoje, às vezes, em vez de carregar aquela chupeta, aquele bico, hoje carregam um celular para que o pai e a mãe possam ficar tranquilos. Para que eles não precisem conversar, para que eles não precisem dar atenção, para que eles não saibam nem o que está acontecendo com as crianças, nem o que elas estão vendo, nem o que elas estão ouvindo, nem sobre o que elas estão conversando. Às vezes tem crianças órfãs de pais vivos que o pai e a mãe deixaram de cumprir os papéis primordiais, que é o papel da educação, do cuidado, do carinho, do afeto, da atenção. O verso 12 de Provérbios, né, ele diz que dedique a disciplina o seu coração. Perdão, eu me equivoquei aqui na leitura, eu pulei o verso 11. Porque o seu Redentor é poderoso. O Redentor de quem? O Redentor dos órfãos. E pleiteará a causa deles contra ti. Então, muito cuidado quando você está tocando naquelas pessoas que aparentemente não tem ninguém para defendê-las. Porque o Redentor delas é poderoso. Pois aquele que defende o direito delas é forte, o Senhor. Ele lutará contra você para defendê-los. O verso 12 ele diz: dedique a disciplina o seu coração. Dedique a disciplina, os seus ouvidos à palavra que dão conhecimento. Aplica o teu coração à instrução e os teus ouvidos à palavra de conhecimento. Então, busque a disciplina, busque a instrução, que o seu coração seja disciplinado. O verso 13 ele já diz: não retires a disciplina da criança. Ou não evite disciplinar a criança. Dar amor também é dar limites aos nossos filhos. Dar amor também é corrigir os nossos filhos. E é óbvio que a correção ela pode causar uma tristeza. Mas a palavra de Deus fala que a tristeza segundo o mundo leva à morte, mas a tristeza segundo Deus leva à vida. Então, se houver necessidade de você corrigir o seu filho, corrija-o. Na leitura da última quarta-feira,
O Lucas fez um comentário sobre a correção dos filhos. A necessidade que a gente tem de corrigir os nossos filhos, de prestar o cuidado com as nossas crianças. Se você castigar ele com a vara, ela não vai morrer. Na verdade, se você castigar ela e houver necessidade de dar umas palmadinhas nela, de estabelecer alguns limites, você vai estar livrando ela da morte. O verso 14 diz, você vai castigar você mesmo com a vara e assim livrará essa criança do inferno. Vai livrar a alma dela do inferno ou da sepultura. Esse é o papel principal do pai e da mãe. O papel principal do pai e da mãe é, depois que eles têm filhos, até na carta do apóstolo Paulo, ele fala que o solteiro ele quer se dedicar às coisas do Senhor. Mas quando o homem está casado, ele quer se dedicar à família. Ele precisa se dedicar à família, ele precisa se dedicar às coisas ali que estão colocadas como sob os seus cuidados. Então esse homem precisa, essa mulher precisa se dedicar a essa família. Precisa se dedicar a essa família até, às vezes, eu sei que tem pessoas que às vezes até se esquecem de si. Mas porque às vezes tentam e querem fazer o melhor para os seus filhos. E às vezes ao contrário, aquelas pessoas que só pensam em si e não se importam com os filhos. Mas por isso a necessidade de nós termos o equilíbrio de cuidarmos de nós, de cuidarmos dos nossos filhos, de cuidarmos dos nossos cônjuges, de cuidarmos dos nossos irmãos, dos nossos pais e aí por diante, né? Esse equilíbrio. Verso 15. Meu filho, ou filho meu, se o teu coração for sábio, o meu coração se alegrará também. Ou seja, meu filho, se houver sabedoria em você, se ouvir isso em você, eu vou estar satisfeito. O verso 16 diz, sentirei grande alegria quando os seus lábios falarem coisas com retidão, coisas corretas, coisas certas. Eu vou sentir muita alegria quando seus lábios falarem isso, meu filho. O verso 17 fala, não inveja os pecadores em seu coração. Não inveja eles. Antes permaneça no temor do Senhor todos os dias. É quase uma... Parafraseando o escritor de Salmos, se eu não me engano, o Salmo 73, né? Que fala, olha, eu olhei para os ímpios e vi como eles prosperavam e quase os meus pés se desviaram. Então eu entrei na congregação, ouvi a palavra do Senhor e aí eu entendi o fim dos ímpios, né? E aqui no verso 17 ele fala, não inveja os pecadores. Não inveja as pessoas simplesmente porque, às vezes, aparentemente elas estão vivendo uma vida melhor ou elas estão fazendo aquilo que você está se reprimindo a não fazer. E às vezes ela está fazendo mal e aparentemente ela não está tendo um castigo imediato ali. Mas calma, melhor é que você tema o Senhor. Porque certamente você vai acabar bem, vai haver bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. E a sua esperança não falhará. Ou seja, aquilo que você espera, aquilo que você tem buscado no Senhor, pode ficar calmo. No tempo do Senhor, no momento certo, as coisas vão acontecer para você. Calma. O verso 19 diz, ouça meu filho, seja sábio, guie o seu coração pelo bom caminho. Dirige no caminho o seu coração. Ouça meu filho, seja sábio. Aplique o seu coração para as coisas que são corretas. Guia ele pelo bom caminho. Não ande com os que se encharcam de vinho, entre os beberrões de vinho, nem que os que se empanturram de carne. Para o escritor de Provérbios é tão interessante que o ser beberrão de vinho e ser comilão
é a mesma condição de erro. É a mesma condição de erro. Entre aquelas pessoas que se encharcam de vinho, ou são os beberrões, e aqueles que são glutões. Para o escritor de Provérbios tem os mesmos malefícios. Pois os bêbados e os glutões, né, pois os beberrões e os comilões, acabarão na pobreza. E a sonolência os faz vestir-se de trapos. Ou seja, a sonolência os vestirá de trapo. Então, tanto os beberrões como os glutões, como os comilões, como aqueles que não têm freio para aquilo que fazem, ambos vão acabar em dificuldade, ambos vão acabar em uma situação triste. Ouça o seu pai, ouve o teu pai que te gerou e não despreza a sua mãe quando ela vier envelhecer. Esse não desprezar a mãe é o cuidado do Senhor também com os idosos. Os idosos que hoje são tristemente, às vezes, abandonados, não são cuidados. E a gente, às vezes a gente ouve aqueles ditados antigos, né, que um pai cria 10 filhos, mas 10 filhos não criam um pai. É muito triste ver situações de idosos onde às vezes os filhos, as conversas, elas giram em torno, na verdade, de herança, do que pode fazer, o que não pode fazer. Às vezes o pai em vida ou a mãe em vida. E às vezes não tem aquele cuidado e os idosos às vezes são colocados de escanteio, porque às vezes os filhos querem tratar os idosos como se fossem crianças, como se eles não tivessem a sabedoria, não tivessem a experiência. E parece até que alguns idosos eles preferem ser tratados como crianças para não discutir com os filhos, sabe? Para não ficar se indispondo. Compra a verdade, meu filho, verso 23 fala, e não há vendas, e não abra mão dela, nem tampouco abra mão da sabedoria, da disciplina e do discernimento, do entendimento, da instrução. Então, se você puder, compra a verdade, busca a verdade, né? O escritor de Provérbios tem essa linguagem de comprar como se fosse adquirir, como algo precioso, né? É o que Jesus fala do Evangelho, é que um homem foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo, porque lá tinha um tesouro valiosíssimo, né? O verso 24 diz, o pai do justo exultará de júbilo, né? Ou grandemente se regozijará o pai do justo, e o que gerar um sábio se alegrará nele. Então nós, quando temos comportamentos corretos, nós somos alegria, tanto para o Senhor como para os nossos pais terrenos. O verso 25 diz, bom será que se alegrem seu pai e sua mãe e que exulte a mulher que o deu à luz. Meu filho, dê-me o seu coração. Esse verso de Provérbios, irmãos, é um verso tão profundo que é tão bom quando a gente lê esse verso que a gente... Se você está tendo essa oportunidade de ter esse momento com o Senhor, eu espero que você compreenda a profundidade do verso 26. Dá-me, filho meu, teu coração. É o Senhor pedindo para a gente a regência do nosso coração. É o Senhor pedindo para a gente o comando das nossas vidas. E que amor tão grande de Deus é Ele falar para a gente assim, olha, filho meu, dá-me o teu coração. Dá-me o teu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. É uma porção da palavra de Deus que ela vai se aprofundando na vida da gente, né? O verso 27 fala, porque cova profunda é a prostituta, pois a prostituta é uma cova profunda. E a mulher pervertida é um poço estreito, né? Ou seja, aquela mulher que é imoral, ela é uma cova profunda, ou seja, aquele que entra dela tem muita dificuldade para sair.
Mais uma vez eu quero dizer para os irmãos que os irmãos possam entender essa palavra também como o homem imoral, o homem pervertido também, ele é uma cova profunda que aqueles que entram nesses tipos de relacionamento é muito difícil sair. Aqui ele continua dizendo, pois ela, ou seja, a prostituta ou a mulher imoral, é como um ladrão, um salteador. Ela fica ali de tocaia, à espreita e multiplica entre os homens os infiéis, os iníquos, os que cometem iniquidade, ou seja, aqueles que se achegam, né, nessas relações imorais, eles acabam sendo imoralizados também, né? O verso de 29, o escritor de Provérbios fala de quem são os ais, ou seja, de quem são as lamentações, de quem são aquelas ai, 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 de quem são as tristezas e as brigas, de quem são as pelejas e as queixas e os ferimentos desnecessários, de quem são? E de quem são os olhos vermelhos? De quem são essa situação de desentendimento? São daqueles que se demoram bebendo vinho, ou que se demoram perto do vinho. Para aqueles que andam à procura de bebida misturada, de um vinho misturado, eu quero uma coisa mais forte. Não se deixe atrair pelo vinho quando ele está vermelho, quando cintila ou quando ele brilha e resplandece no copo e desce suavemente no paladar. Porque no fim ele vai morder como serpente e envenena como víbora. Muito cuidado com a bebida, porque ela pode, no trânsito principalmente, destruir vidas. Ela pode deixar o covarde valente. Ela pode deixar o homem de família, cuidadoso, violento, iracundo. Ela pode destruir os rins, o fígado, o pâncreas. Então tome muito cuidado. Tome muito cuidado. As drogas ilícitas e as drogas lícitas, que são vendidas em qualquer botequim, toma muito cuidado que isso também pode destruir. Para aquelas pessoas que se perdem. E elas são realmente... De quem são os ais? Os seus olhos verão coisas estranhas. 33. Os teus olhos olharão para as mulheres estranhas e o teu coração falará perversidade. Às vezes faz com que a gente perca tão a consciência que a gente acaba se enveredando por caminhos estranhos. A sua mente começa até a imaginar atrocidades. Imaginar que está sendo perseguido, imaginar que alguém fez alguma coisa de errado contra você. Você será como quem dorme no meio do mar. Sabe, fica lá mareando, a cabeça girando, e tenta lá, e tenta levantar, e o corpo não responde, a cabeça girando, e você fica como que se deita e segura no mastro do navio, assim, ó. E você vai dizer, espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas eu nem percebi. Quantos homens ou mulheres que às vezes ficam na sarjeta, e às vezes são expulsos de bares, aos pontapés, e às vezes se machucam todo, racham a cara, racham a cabeça, assim. E às vezes, quando acorda, a vergonha, a humilhação, a tremedeira, a abstinência é tão forte que o que ele vai procurar fazer, mesmo passando por tudo aquilo que ele passou, posso beber mais um golinho? Vende uma pinguinha para mim, por favor, eu vou embora. É muito triste quando a gente se depara com situações assim.
O capítulo 24 de Provérbios, ele vem falando, não tem inveja do homem maligno, nem deseja, sabe, a companhia de estar com ele. Não queira essa pessoa perto de você, pois a destruição é o que planejam no coração esse homem maligno e só falam de violência, e seus lábios só falam de malícia. Cuidado com essas amizades, sabe? Às vezes você tem amizade que só manda vídeo de desgraça, sabe? Aqueles vídeos de WhatsApp que a pessoa manda pra você. Só aqueles vídeos de acidente, de pessoa sendo morta a tiros lá, ou pessoa sendo torturada. É um desejo tão mórbido, tão primitivo, tão maligno assim que o coração só planeja destruição, porque o coração só medita a rapina, né? Só medita o que é mal, e seus lábios falam malícia. Verso 3, com sabedoria se constrói a casa, e com entendimento a estabelece. Pelo conhecimento, né, os seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável, no verso 4. Pelo conhecimento. O homem sábio ele é poderoso e o homem de conhecimento, que tem conhecimento, ele consegue aumentar a sua força. Quem sai à guerra precisa de orientação. Com conselhos prudentes, tu farás a guerra. E com muitos conselheiros, né, e há vitória na multidão dos conselheiros. Ou seja, com sabedoria, com entendimento, é possível ir à luta. Antes é necessário planejar. O Evangelho diz que é necessário a gente planejar, porque aquele homem que antes de verificar se tem recurso, vai e quer construir alguma coisa e não dá para fazer, ele é um homem às vezes que passa vergonha. Então toma cuidado muito com a sua vida e procura ter um planejamento na sua vida, sabe? Procura planejar debaixo da orientação do Senhor. E procura a direção do Senhor nos seus planejamentos. A sabedoria é demasiadamente alta para o tolo, né? A sabedoria é elevada demais para o insensato. Ele não sabe, né, o que dizer nas assembleias, né? Ele não sabe conversar. O tolo, ele não sabe conversar, ele às vezes só sabe apontar, ele só sabe acusar, ele não sabe ouvir, ele não tem condição de conversar, ele não consegue manter um diálogo, ele não consegue entender que o diálogo é dialogó, é a palavra repartida num né? Esse prefixo, essa palavrinha chamada dia é de repartição da palavra, do logos. Logos é palavra, então esse diálogo é a repartição pode ser em dois ali da palavra. O insensato ele não consegue, ele só quer falar e às vezes ele fala absurdos. Quem maquina o mal, o verso 8, aquele que cuida em fazer o mal, ele vai ser chamado de pessoa danosa, de erva daninha, sabe? É como o criador de intriga. O pensamento do tolo é pecado, ou seja, o 9, a intriga do insensato é pecado, e o zombador é detestado pelos homens, é abominável aos homens o escarnecedor. Sabe aquela pessoa que só vive a escarnecer e a zombar da desgraça alheia? Se você vacila no dia da dificuldade, ou se você te mostra fraco no dia da angústia, a sua força está limitada. Busque do Senhor a força, porque eu sei que a nossa força realmente é limitada. Eu concordo com o escritor de Provérbios que eu tenho a minha força limitada, às vezes na hora da angústia, e eu preciso renovar as minhas forças com o Senhor. O verso 11 diz, liberte os que estão sendo levados para a morte. Socorra os que caminham trêmulos para a matança.
Você está vendo alguém ser levado para a morte, ou caminho de morte, socorra ele. Socorra ele. Socorra aqueles que estão sendo levados para o caminho de matança. É triste a gente ver pessoas que têm prazer em ver outros indo para a morte ou uma situação de dificuldade, porque a omissão também é pecado. A omissão é deixar de agir. A omissão também ela é pecado para a gente. O verso 12, o escritor de Provérbios, ele esclarece um pouco mais essa situação para a gente. Ele fala assim, mesmo que você diga, não sabia que estava acontecendo. Não perceberia aquele que pesa os corações? Ou seja, mesmo que você fale assim, olha, eu não sabia que estava acontecendo isso com ele, eu não sabia, isso não é problema meu, é aquele que pesa o coração, ou seja, o Senhor, aquele que esquadrinha os nossos corações. Ele não vai perceber isso? Não saberia aquele que preserva e a sua vida, que atenta para a sua alma? Aquele que cuida de você também, ele não vai saber isso? Não retribuirá ele a cada um segundo o seu procedimento? O verso 13 fala, coma mel, meu filho. Coma mel, porque é bom. O favo de mel é doce ao teu paladar. É gostoso o paladar, o favo de mel. É gostoso, aproveita, come, é gostoso. Mas o jeito que o mel é gostoso, a sabedoria também é muito boa para a sua alma, verso 14, o escritor de Provérbios fala. Se você encontrar, certamente haverá futuro para você. Haverá galardão para ti. Não será cortada a sua esperança. A sua esperança não vai decepcionar você. O que você espera não vai ser decepcionante para você. Não arme cilada contra o justo. Não fique de tocaia, assim como faz o ímpio, contra a casa do justo. Não destrua o seu lugar de repouso. Não destrua os sonhos também das pessoas. Não destrua. Tenha amor. Quando você for conversar com alguém, alguém vier empolgado para falar alguma coisa para você, para contar para você, seja uma pessoa que escuta e que motiva. Pode até ajudar a pessoa a ter pé no chão, mas fale com cuidado, fale com carinho. O Senhor Jesus falou lá no Sermão do Monte que o resumo da lei, irmãos, o resumo, você quer cumprir a lei, quer ser quer ser cumpridor da lei, quer fazer tudo que os profetas faziam, você só precisa fazer uma coisa. Faça para os outros aquilo que você gostaria que fosse feito para você. Esse é o resumo das leis e dos profetas, da lei e dos profetas. Pois ainda que o justo caia 7 vezes, porque o justo cairá, pode até cair 7 vezes, mas ele vai se levantar. Mas o ímpio vai ser arrastado pela calamidade. Então, que ainda que o justo caia 7 vezes, ele pode até cair, mas ele vai conseguir se levantar. Mas o ímpio ele vai ser arrastado pela calamidade. Verso 17. Não se alegre quando o seu irmão cair. Não se alegre quando o seu irmão pecar. Não se alegre quando você ouviu uma notícia que alguém fez alguma coisa de errado. Não deixa subir no seu coração uma sensação de prazer. Se no seu coração, porventura, quando você ouviu ou ouviu uma queda de alguém e no seu coração houve um sentimento de prazer de que, tá vendo, falava tanto, falava que era santo, tá vendo, tal. Seu coração está contaminado, se você tiver com o coração assim. E você não é melhor que essa pessoa que caiu. Você não está melhor que ela, porque ela caiu e você aparentemente está de pé. O escritor de Provérbios fala, não se alegre quando até o seu inimigo cair. Não se alegre com isso. Nem exulte seu coração quando ele tropeçar. Para que o Senhor não veja isso e se desagrade, desvie dessa pessoa a ira dele e essa ira venha para você.
Não te indignes, não se aborreça por causa dos maus. Mas sinta tristeza, chore, clame ao Senhor. Não tenha ódio, nem tenha inveja dos ímpios, pois não há futuro para o mal, e a lâmpada do ímpio se apagará. O fim do ímpio, irmãos, ele vai vir. Talvez um pouquinho de tempo, aparentemente essa pessoa que está cometendo impiedade, está sendo impiedosa, aparentemente está saindo bem. Mas não é porque ela está saindo bem que o Senhor não está observando aquilo. O Senhor é como aquele pescador que vai soltando a linha, mas já está com o anzol na boca. E a hora que quer, puxa. O verso 21 fala: teme ao Senhor e ao Rei. E não te ponhas com os que buscam mudança, não te associe com os dissidentes, pois terão repentina destruição. E quem pode imaginar a ruína que o Senhor e o Rei podem causar? Seja prudente. Seja prudente, porque o Senhor é Deus Todo-Poderoso. E às vezes há homens que têm poder na terra, e às vezes são homens malignos, e ele às vezes pode te destruir. Mas não deixa também de pregar a palavra do Senhor. Não deixa também de denunciar, de proclamar o Evangelho, que é anunciar e denunciar. A proclamação do Evangelho é anúncio e denúncia. Assim como João Batista, quando viu que estava ocorrendo uma situação de adultério entre o irmão do rei e a mulher do irmão, entre o rei e a mulher do irmão, e aquela situação um pouco esquisita de adultério ali, o João Batista começou a falar e não se calou. E até perdeu a sua cabeça. E quando Jesus comentou sobre o João Batista, ele perguntou para as pessoas assim: o que vocês estão achando que é João Batista? Você está achando que João Batista é aquelas pessoas que fica só lá no palácio, no bem bom, falando coisa bonitinha? Ele é um caniço de cana, ele é uma pessoa que não se dobra a essas coisas assim, não. É pontiagudo. Ele é pontiagudo. Aqui vão outros ditados do sábio, verso 23. Também esses provérbios do sábio. Agir com parcialidade no julgamento não é nada bom. Toma cuidado. Não seja parcial. O que é ser parcial? É tomar partido. É você estar ali para julgar uma causa e você querer favorecer alguém. Você querer armar uma arapuca para aquele outro ali. É você ser parcial. Aquele que julga, né, na justiça comum, ele deve ser imparcial, ou seja, ele não deve ter lado. Ele deve estar ali, ouvindo os dois lados, pesando, e simplesmente isso. Quem disser ao ímpio, você é justo, as pessoas vão amaldiçoar, sofrerá a indignação das pessoas. Mas para aquele que condena o culpado, terão vida agradável. Ou seja, nós não devemos deixar o ímpio inocente. No sentido de, às vezes uma pessoa é poderosa, às vezes uma pessoa é assim, e a gente quer tomar partido, quer ganhar alguma vantagem e fala: não, tá tudo certo, tá tudo bem, não tem nada a ver com o que você está fazendo, não. Verso 25, mas para o que repreende haverá delícia, né, que repreende o ímpio, e sobre eles virá a bênção do bem. Verso 26, beijados serão os lábios do que respondem com palavras retas. Nas traduções mais atualizadas diz:
A resposta sincera é como um beijo nos lábios, né? Como um carinho gostoso, uma resposta sincera. Termina primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, então edifica a sua casa. Prepara a tua obra, parelha no campo e então edifica a sua casa. Né? As versões mais atuais dizem, olha, toma primeiro cuidado com as coisas que você precisa fazer, deixa pronta primeiro a sua lavoura, depois casa. Depois constitui família, depois casa, né? Toma primeiro cuidado com as coisas que precisa fazer, cuida primeiro. Tem um trabalho primeiro. Tem com que sustentar a menina ou sustentar em conjunto o menino, a menina. Tem como vocês se equilibrarem ali primeiro. Antes de se casarem, vê se vocês são compatíveis. Se os dois estão dispostos a trabalhar e para vocês se equilibrarem naquilo ali. Não testemunhe sem motivo contra o seu próximo, nem use os seus lábios para enganá-lo, verso 28. Não diga, como ele me fez a mim, no verso 29, assim eu farei eu a ele, ou seja, farei com ele o que ele fez comigo. Ele pagará o que fez. Não fala assim. A escritor de Provérbios, no verso 30, ele fala, passei pelo campo do preguiçoso, né? Pela vinha, ou seja, pela plantação do homem sem juízo, do imprudente. O que tinha ali? Espinheiro. Estava cheio de ervas daninhas, né? E o muro, a parede, para se fazer a vide, estava todo em ruínas. Então, no preguiçoso, às vezes a gente vê o preguiçoso e vê que as coisas são todas ali conturbadas. Diferentemente, às vezes, do pobre que está passando por uma situação, uma calamidade, essa falta de emprego, pandemia, dificuldade, mas a pessoa está lutando, está tentando. Ela está se equilibrando ali nos gastos, ela está deixando de gastar com superfluidade, ou seja, com aquilo que não é necessário. Ela está lutando, está tentando ali. Nós sermos pobres, irmãos, estamos com dificuldade, é diferente de nós sermos preguiçosos. O preguiçoso, ele fala assim, amanhã eu vejo o que eu faço. Amanhã eu vejo se vai dar certo. Mas se não der certo? Mas se eu não conseguir? Mas eu não entendo. Eu não tenho paciência. Eu não consigo. Mas tem um curso de graça lá para fazer. Mas é muito complicado. Mas tem coisa para fazer. Olha ali, faz o curso lá no Sebrae, faz o curso ali na sua trabalho, faz os cursos lá não sei na onde. Mas eu não sei fazer essas coisas, eu não entendo. Eu não consigo, eu não... Tal. Vamos se esforçar, vamos também assim, vamos lá, vamos nos esforçar, né? Vamos tentar aquilo que chega nas nossas mãos fazer com esmero, com vontade, né? Eu olhando tudo isso, né, o escritor de Provérbios fala no verso 32, fiquei pensando ali e aprendi essa lição. Um pouco a dormir, um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mão cruzada para dormir. Assim sobrevirá a tua pobreza como um vagabundo. O escritor de Provérbios está dizendo. Mas a pobreza lhe virá como um assaltante, a sua miséria como um homem armado. Ou seja, vou dormir um pouquinho, vou cochilar um momento, vou cruzar o braço. E agora vou descansar mais um pouquinho. As coisas só se complicam assim, né? Quando a gente tem essa falta de iniciativa, sabe? A gente se deixa vencer pela preguiça em si, né? A gente se deixa vencer pela preguiça, pela falta de atitude para as coisas, né? Sobre querer mudar um pouco também as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. Esse é um conselho para a gente também entender isso na parte espiritual, né? Às vezes nós somos acometidos de preguiça espiritual. Uma preguiça tão grande que a gente fala assim, eu vou olhar a internet um pouco, eu vou olhar o Facebook, eu vou olhar outras coisas, eu vou pensar outras coisas, eu vou pensar em orar, vou pensar no Senhor. As dificuldades vêm, tanto
fisicamente, né, quanto, né, na parte material, quanto na parte espiritual também. E assim a gente encerra, irmãos, essa leitura desses 2 capítulos de Provérbios. A gente leu agora, né, o capítulo 23 e o capítulo 24. E se você pôde acompanhar essa leitura, que também Deus possa continuar abençoando a sua vida, tá bom? Deus abençoe você, Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a sua família, a sua casa, que você seja cuidado e seja livrado de todo mal. E você possa agradecer a Deus por estar tendo esse fôlego de vida, tá bom? Deus abençoe os irmãos. Lembrando que a gente continua a leitura de Provérbios na quarta-feira à noite, aí no Facebook. Na quinta-feira à noite também tem o culto, aqui no Facebook, transmitido pelo Facebook. Na sexta-feira tem a leitura de Provérbios. A domingo de manhã tem a nossa escola dominical, transmitida aqui pelo Facebook também. E domingo à noite, lá na igreja, lá no Parque Presidente Dutra, tem o culto. O culto, os irmãos podem ir, tá bom? Estamos tomando todos os cuidados lá. Deus abençoe e que você possa ir também no culto lá, cultuar o Senhor com a gente. Se porventura você não pode, está cometido de enfermidade, está precisando se resguardar, você pode acompanhar pelo Facebook, tá bom? Deus abençoe os irmãos, que o grande amor de Deus Pai, a graça salvadora e redentora do Senhor Jesus Cristo, lá na cruz do Calvário, a doce comunhão e a consolação do Espírito Santo, seja com todos nós, agora e para sempre. Amém. Tchau, tchau, irmãos. Deus abençoe.